Rapaziada, teve uma história que eu contei lá nas outras redes, de como eu arrumei o meu primeiro emprego no caminhão. Como eu já havia comentado, um tipo de mensagem que eu mais recebo hoje em dia é: se eu sei na onde tá fichando, na onde que pega sem experiência, na onde que tem escolinha, esse tipo de mensagem. E o pessoal também me perguntou: você parece ser novo e tal, como é que você arrumou esse serviço aí no caminhão? Você já tem muito tempo que trabalha nessa área? E a resposta é não, rapaziada. Tem uns 3 anos só que eu mexo com caminhão. Vou contar pra vocês um pouquinho da minha história aqui. Já contei, igual falei pra vocês, nas outras redes. Aí o pessoal gostou. Aí eu vou contar aqui pra vocês também do YouTube. Em finalzinho de 2013 ali, na verdade, começa a minha história no transporte quando eu tinha 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu arrumei... Meu primeiro serviço foi de cobrador de ônibus. Hoje em dia nem tem mais, né? Meu primeiro serviço foi esse, cobrador de ônibus e tal. Nisso, trabalhei de cobrador até os 20. Antes de eu sair do meu serviço lá de cobrador, surgiu uma oportunidade de eu virar taxista. Aí nesse meio tempo que eu trabalhava de cobrador, fui lá, fiz o curso de taxista, beleza. Continuei trabalhando de cobrador, mas já tinha o curso de taxista. Aí eu fui lá, beleza, e fiz o curso de taxista. Aí apareceu um carro pra eu rodar. Comecei a rodar, rapaziada, de taxista do final de 2013 até ali os meados de 2019. Foram quase 5 anos praticamente. Nesse meio tempo também, quando eu era taxista, eu tirei a categoria D. Quando eu tinha ali uns 3 para 4 anos de taxista, tirei a categoria D. Porém, eu nunca mexi com caminhão não, rapaziada. Tirei a categoria D ali, mas nunca mexi com caminhão não. Nem imaginava tirar, nunca imaginava mexer também. Eu só tirei mesmo a categoria D ali porque, sei lá, tirei por tirar mesmo. Tirei e deixei lá parada. Nesse meio tempo aí, o táxi começou a ficar ruim. A Uber tinha acabado de chegar no Brasil e tal. O táxi começou a ficar meio ruim. Não tava mais vendo dinheiro no táxi não. O que eu fiz? Eu já tinha um carro, né? Eu tinha um Honda Civic na época. Aí eu pensei comigo assim: ah, velho, o táxi não tá aquilo tudo. Vou fazer um teste na Uber. Vamos ver como é que tá lá a caminhada lá. Porque o táxi do jeito que tá aqui eu não vou aguentar não. Aí beleza, rapaziada. Passei a mão no Honda Civic lá. Comecei a rodar. Rodei nele uns 9 para 1 ano. Aí eu gostei da experiência. Falei, gostei da Uber aqui. Só que esse carro meu aqui não vai aguentar o tranco não. Não que ele começou a me dar trabalho, questão de manutenção e tal. Mas ele era um Honda Civic 2012. E eu tinha comprado ele para uso próprio, não era para trabalhar. Aí o que eu decidi fazer? Fui e troquei de carro de novo. Comprei um Honda Civic na época. Honda Civic 2018. E isso em 2000 e... Isso era 2000 e quanto, rapaziada? Ó, o Corolla é 2018. E eu comprei ele é 17, 18. E eu comprei ele em 2019, eu acho. Acho que foi isso mesmo, 2019 ou 18. Aí nisso, rapaziada, comecei a meter marcha na Uber também e tal, rodando. Aí a Uber também começou a ficar ruim. Começou a capengar, eu falei, velho. E nessa época aí, como eu havia dito pra vocês aqui, eu assistia muito vídeo no YouTube. Foi na época da pandemia, rapaziada. Pandemia, lembrei aqui. A pandemia eu comecei a consumir muito conteúdo no YouTube aqui. Comecei a acompanhar vários caminhoneiros aqui. Aí eu pensei comigo assim, velho, vou mexer com caminhão. Vou tirar a carteira E e vou virar carreteiro. Aí beleza, fui lá na autoescola, tirei a carteira. Aí como foi para arrumar o primeiro serviço? Tirei a carteira E, beleza, carteira na mão. Eu já tinha um curso MOP
e o custo de carga indivisível já, viu? Aí, rapaziada, pelo fato de eu conhecer bem minha cidade, fui Uber muito tempo, taxista também um bom tempo, eu conhecia ali a região todinha. Aí eu conhecia, eu sabia onde que era muitas empresas de carreta, muitas mesmo. O que eu fiz? Eu imprimia, nessa época eu ainda era Uber, eu imprimia uns 20, 30 currículos. Aí toda vez que eu tava rodando, passava em frente a uma empresa de caminhão ou deixava algum passageiro ali perto, o que eu fazia? Eu ia lá na empresa e deixava o currículo. Rapaziada, eu fiquei nessa labuta aí, velho, uns 6, 7 meses, entre uns 4 e 6 meses, entregando currículo em tudo quanto é empresa. Tudo quanto é empresa mesmo, vocês não têm noção. Foi muita empresa, muita mesmo. E comigo não foi diferente não. A mesma coisa tá acontecendo com vocês aí, ó. Aconteceu comigo, foi tanta portada. Ninguém me chamava, rapaziada. Parece que eu enviava o currículo pra eles pegavam o currículo assim, amassava e jogava pela janela, quando eles viam que eu não tinha experiência. Igual eu falo pra vocês, é difícil. A primeira oportunidade é difícil, mas com fé em Deus nada é impossível não, rapaziada. Não pode desistir não. Aí, rapaziada, como eu falei pra vocês, eu acompanhava bastante um pessoal aí no Instagram, no YouTube. E um desses, eu acompanhava de BH aqui, o Fael Porcá, Giovanni Mozão. Tem mais gente que eu acompanhava aí, mas que eu tô lembrando agora eram os dois. Eram os que eu mais assistia vídeo no YouTube, eram os dois. Tinha um moleque atrevido também, quem lembra dele aí? Que trabalhava lá na GTS junto com o Mozão. Hoje em dia, nem sei o que ele tá arrumando não. Ele pagou de gravar. Eu acho que hoje em dia ele comprou o caminhão dele e tá rodando. E é isso. Aí, rapaziada, esse Fael Porcá, na época, ele arrumou um serviço lá numa empresa aí de um camarada lá de Betim. Esse cara devia ter ou tem, não sei, eu acho que uns 10 a 15 caminhões. Um autônomozinho que tinha 10 a 15 caminhões. Aí o Fael gravou um story com um menino chamado Samuca. Esse Samuca, eu acho que era tipo assim, entre aspas, o gerente desse rapaz que tinha os 15 caminhões. Tinha um rapaz que tinha os 15 caminhões, que era o dono. E esse Samuca, ele era meio que o gerente dele. O rapaz que arrumava o motorista lá pra ele, meio que, entre aspas, tomava conta da frota, sabe? Aí nisso, uns tempos desse, o Fael postou um story com esse cara, com esse Samuca. Aí eu comecei a seguir esse Samuca, né? Aí eu falei com ele, ô mano, vi aí e tal, que você... Eu acho que você toma conta aí dos caminhões aí. Você não tá precisando de motorista aí não? Pra rodar pra vocês aí? Aí ele perguntou pra mim, você tem experiência? Eu falei, não, mano, não tem experiência, tô em busca da primeira aí. Aí ele falou, é meio complicado. Mas beleza, eu continuei trocando ideia com ele. Aí continuei desembolando com ele e falava com ele direto, ô, esquece de mim não, hein? O dia que te pintar uma vaguinha aí, você me dá ideia. Aí nisso aí ele falou, ele já mudou as conversas. Falou, beleza então, velho. Se caso surgir uma oportunidade aqui, eu vou tentar descer com você, pra eu te passar os macetes e tal, te falar como é que funciona isso e aquilo. Aí nisso eu falei, beleza, mano, suave. Você dando uma voltinha comigo, me passando os macetes aí, eu consigo desembolar. Porque querendo ou não, rapaziada, muita gente acha que não, mas a experiência que você tem no carro ali pequeno, igual eu, que eu sempre trabalhei dirigindo, você pega uma noçãozinha ali, velho. Você não é braço quebrado de tudo. Você não é tipo assim, é novão de tudo, né? Cabaço de tudo. Você tem uma noção de volante ali. E caminhão, lógico que não tem como você comparar um carro com um caminhão. Mas você no carro ali, se você for bom de roda no carro, você pega uma boa noção assim pro caminhão. Você não vai apanhar tanto, tá ligado? Igual eu trabalhava no trânsito já tava habituado já. Aí ele falou comigo, o dia que pintar uma vaguinha que eu te falo e nós damos uma volta, eu te mostro como é que era. E nisso, rapaziada, eu acompanhava muito também o canal do Nene. O canal do Nene postava, ainda posta muita dica, rapaziada, muita dica de direção. Ele ensinava muita trem de engate, desengate. Então, querendo ou não vou falar pra vocês que eu conseguia fazer as coisas, mas tipo assim, aquele contato visual ali de vídeo e tal, eu já tinha uma noçãozinha mais ou menos também.
Aí, rapaziada, certo dia eu tava bem trabalhando na Uber lá. Do nada, umas 4 horas da tarde, esse Samuca me manda mensagem: e aí, mano? Tá onde? Eu falei: tô trabalhando, mano. Tô na Uber trabalhando aqui. E ele falou assim: tá preparado? Eu falei: uai, pra quê? Ele falou: surgiu uma oportunidade aqui, velho. Um camarada meu, um motorista meu que carregou um caminhão ali e não vai conseguir, e teve um imprevisto aí, e não vai conseguir descer na nossa viagem. Eu falei: sério, mano? Ele falou: sério. Você quer dar essa viagem pra mim? Aí eu falei com ele: mas você vai dar um rolê comigo antes do caminhão ir, pra você ver como é que é? Ele falou: não vai dar, velho, porque o horário aqui tá apertado e tem que amanhecer lá no cliente e tal. Não vou conseguir, não. Você quer ir? Eu falei: não. Aí nesse aí, rapaziada, bateu aqui frio na barriga. Velocidade eu falei: puta merda, velho, e agora? Vou ou não vou? Lembrando, eu nunca tinha nem entrado num caminhão, rapaziada. Tinha só a noção ali mesmo de vídeo do YouTube e tal. Eu virei pra esse cara e falei assim: ah, mano, eu vou ir. Onde o caminhão tá? Onde quer buscar o caminhão e tal. Ele foi e me passou as coordenadas. Ó, o caminhão tá desengatado na borracharia tal, ali em Contagem. Você vai chegar lá e a carreta tá parada ali na 381 em frente à Scania. Que eu desengatei o cavalo pra arrumar uns negócios, uns pneus dele. Falei: beleza, nisso aí, rapaziada. Escuta só. Pra mim, eu ia pegar esse caminhão, ia bater lá em São Paulo e voltar vazio. Olha a minha ideia. Eu levei 2 camisas, 2 calças, umas 3 cuecas e uma toalha, só. Eu falei: ah, deve ser rapidinho. Isso aqui dá de roupa. Escuta só. Aí, rapaziada, chegando lá, rapaz, o caminhão tava desengatado e tudo. Eu não sabia nem engatar, colocar a mangueira, não sabia nada mesmo, cru de tudo. Aí, enquanto a gente tava na borracharia, tava eu e esse Samuca. Ele falou assim: ó, nós terminamos de arrumar esse caminhão aqui, eu vou lá consigo onde tá a carreta, eu vou engatar esse caminhão na carreta lá, vou ligar as mangueiras pra você e tudo, que eu falei pra ele que eu não sabia mexer em nada. Aí, rapaziada, nesse meio tempo aí, chegou o chefe, o dono dos caminhão. Aí eu falei: igual fudeu. Aí ele tava lá olhando lá, conversou comigo, me explicou mais ou menos como é que era. Aí o borracha terminou o serviço. Aí eu falei: agora é hora de levar esse caminhão lá na carreta e engatar e tudo. Aí, rapaziada, esse cara começou a me fazer pergunta, o dono dos caminhão: ô, já rodou aonde? E tal. E nisso eu tinha combinado com o Samuca. Ele falou comigo que se caso ele perguntasse lá, era pra falar que eu já tinha rodado e tudo. E tudo mais. Não podia falar que eu não tinha experiência, não. Aí eu falei: ô, mano, já é então, deixa comigo. Aí, rapaziada, lá vai nós. Aí eu montei no caminhão, aí o Samuca foi na caminhonete com ele, eu fui no caminhão. Aí nesse meio tempo aí, rapaziada, só o cavalinho tava de boa, o cavalinho era automático. Botei no D lá e fui embora. Aí cheguei lá e pra engatar. Pra engatar, rapaziada, eu consegui engatar, tá ligado? Consegui engatar, o Samuca me ajudou lá. Ligou as mangueiras de quebradinha pra mim, porque eu não sabia nada mesmo. Literalmente nada. Eu não sabia nada. Aí foi lá, engatou as mangueiras pra mim, tudo mais. Pronto, rapaziada, lá vai eu. Não, mas que antes, quando ele me perguntou lá se eu tava disponível pra dar viagem, eu perguntei qual caminhão que era. Aí ele falou: FH 460 2014, que é chinesinho. O que eu fiz? Fui no YouTube, passei a mão no vídeo, um vídeo de review do caminhão, mostrando o que cada botão aqui fazia e tudo, como é que funcionava o freio motor dele e tal. Olhei os vídeos e tal, falei: beleza. Nisso, rapaziada, começou a viagem. No começo da viagem ali foi apreensão pura, que eu tava descendo pra São Paulo, e pra descer aquela serra de Igarapé ali, meu maior medo era a serra de Igarapé. Todo mundo falou pra mim tomar cuidado com ela e tal. Nisso aí, rapaziada, eu meti marcha. Desci a serra de Igarapé devagarote, freio motor ligado. Freio motor do Volvo é muito bom, né? Quem é volveiro sabe. Desembolei, rapaziada. No começo, os 200 primeiros km ali, ó, os 200 primeiros km ali, eu tava no medo desgramado. Tava com muito medo mesmo, frio na barriga. Mas passou os 200 primeiros km ali, rapaziada, depois... E eu parei pra dormir, tá? Eu tava cozido, não aguentei virar a noite, não. Aí eu parei pra dormir, no outro dia de manhã já tinha rodado mais de 200 km. Rapaziada, foi de boaça, velho. Depois foi só alegria. 381 ali, Fernão Dias, pra quem conhece ela, ele sabe.
Pra quem tá começando com caminhão, não tem BR melhor pra rodar não. Ou a BR ali é muito boa. Deixa eu dar um corte aqui. GoPro, para de gravar.